Depois de 3 etapas cumpridas, o Campeonato de Portugal de Novas Energias chegou ao fim. A primeira edição do campeonato, que vai revolucionar o desporto automóvel, encerrou as contas no Autódromo do Estoril com o circuito UVE 6 Hour Race Estoril. Grandes emoções na derradeira etapa que decidiu o primeiro campeão do Campeonato de Portugal de Novas Energias. Ao contrário das restantes provas em estrada, esta última foi realizada em circuito fechado. Ao todo, 20 equipas fizeram-se à pista com direito a algumas estreias. Um novo modo de fazer regularidade que apimentou ainda mais a competição. Tal como no Oeiras Eco Rally, o circuito UVE pôs à prova não só a regularidade, mas também a eficiência do consumo energético. Ao todo, foram percorridos 210 km em 6 setores seletivos. O circuito UVE foi uma prova inédita que veio testar as competências e resistência dos concorrentes. Nada ou pouco habituados a correr em circuito, as expectativas dos concorrentes eram grandes e os pilotos esperavam muita competitividade em pista. Vamos fechar o primeiro campeonato, tentar fazer o melhor possível. Uma prova que é diferente também aqui no circuito. Melhorar posições, mas sobretudo divertirem-se em pista e gerir a eficiência energética. É para divertir, passar um bom bocado com já pessoas que são quase amigos e família. É boa disposição acima de tudo. Nós somos na UVE todos amadores, portanto nenhum de nós vem das provas de regularidade dos motores de combustão interna, portanto isto para nós é tentar perceber como é que funciona e tentar o melhor resultado possível. Volta aqui terminarmos com chave de ouro aqui no autódromo. E eu acho que é uma coisa que tem que continuar, é um campeonato que vai de certeza absoluta ganhar dinâmica e para o ano teremos ainda mais participantes e isto vai crescer de certeza. Os motores já estão ligados, tudo pronto para dar início à competição. Mas antes, nada como fazer um reconhecimento da pista. Durante 30 minutos, pilotos e navegadores puderam conhecer o percurso e cada curva do circuito. Reconhecimento feito, foi então hora de pôr o pé no acelerador, mas sempre tendo em conta as médias impostas. Se o novo desafio já era grande para os pilotos, a chuva que se fez sentir não veio em nada facilitar a tarefa. Filipe Lopes foi o grande vencedor do circuito UVE. Participante assíduo no campeonato, Filipe Lopes nunca tinha conseguido um pódio à geral. Desta vez conquistou a tão desejada vitória e tudo devido à preparação que fez antes da prova com Bruno Fonseca. A competirem juntos pela segunda vez, o piloto confiou nas capacidades de navegação de Fonseca, que na hora da verdade não desiludiu. Na regularidade, nem tudo lhes correu pela melhor, já que viram as penalizações afetarem as contas em 3 setores seletivos. Não foram além da 5ª posição, mas nada que desmotivasse a prestação da dupla. Em jogo estava ainda a gestão energética, onde souberam dar cartas. Ficaram no primeiro posto, vencendo por 6 pontos. Dei o meu melhor. O navegador foi a coisa mais espetacular, porque ele realmente faz uma preparação e realmente é uma das posições mais importantes entre piloto e navegador, e é graças a ele e à sua eficácia, de que também ganhámos o prémio de eficiência, graças à sua eficácia na preparação, e obviamente a minha condição, tudo junto, conseguimos este prémio que não estávamos realmente à espera. Adoramos. O segundo lugar foi conquistado por Pedro Moraes e Sílvia Coutinho, que já tinham mostrado na primeira etapa do campeonato que a regularidade e a gestão do consumo eram o seu forte. Aqui não foram a exceção, acumularam na primeira componente 49 pontos e na segunda 10. No somatório das contas totalizaram 8 pontos, mostrando ser uma dupla equilibrada em prova. O terceiro lugar foi ocupado por Jorge e Helena Silva, que aos comandos de um Kia e-Niro não começaram com a roda direita. Os 112 pontos de penalização acumulados na regularidade quase podiam ter sido fatal à dupla, que ainda assim conseguiu gerir bem a eficiência energética e alcançar a terceira posição com somatório de 12 pontos. António Pereira e José Figueiredo foram os quartos. Tiveram a mesma pontuação que a dupla anterior, ficando aquém no que diz respeito ao consumo energético. Apesar de terem feito uma boa prestação na regularidade, ao acumularem apenas 46 pontos, não foram o suficiente para ocupar um dos lugares do pódio. A fechar o top 5 ficaram Eduardo Carpinteiro Albino e João Fernandes. A dupla mostrou ser bastante regular em pista, mas com uma gestão de consumo menos boa que os adversários. Como não conseguiram aliar as duas componentes, terminaram com 15 pontos.
Maria João Gonçalves também se quis aventurar em pista. Única mulher piloto no circuito UVE, foi aos comandos de um Renault Zoe que se estreou nas 6 Hour Race Estoril. Uma experiência completamente nova que correu bem e agradou à piloto. A experiência é completamente diferente de um carro a combustível e pronto, a experiência foi fantástica. E aqui no autódromo ainda o tempo não ajudou muito, não está de sol, está o céu todo encoberto e apanhámos bastante chuva, mas foi espetacular. Habituada a carros clássicos a combustão, foi navegada por Vítor Júlio, também um estreante na competição. Uma primeira vez que até trouxe um bom resultado à dupla, que acabou na 7ª posição à geral. Uma das premissas é, além de controlar no segundo certo, e já fazemos os dois, a outra é gastar o menos possível. E na experiência que nós temos em casa, o pé leve é o dela, não é o meu. Mas esta não foi a única estreia. Filipe Fernandes foi uma das novas caras a alinhar no Estoril, ao lado do piloto Vítor Prate. Fernandes já fez um pouco de tudo no desporto automóvel. Sempre a ditar as notas, chegou mesmo a ter uma empresa de eventos desportivos e ministrar cursos para que outros pudessem seguir-lhe as pisadas de navegador. A correr há 48 anos, só agora fez a sua grande estreia na regularidade elétrica. Já fiz todo estilo de corridas, todos. Ralis, todo o terreno, clássicos, regularidade, tudo. Já fiz tudo. Não há nada que eu não tenha ainda. Falta-me fazer duas coisas que gostava de fazer, que era caminhões, nunca fiz, nunca naveguei em caminhões, não. Penso que ainda não irá ser a minha despedida para já, seguramente não é. Mais 3, 4 anos, 5. Uma longa carreira que começou em 1974. Mas foi em 2005 que o Fifé, como é conhecido no mundo automóvel, se iniciou na regularidade. Uma carreira invejável com mais de 800 provas no palmarés. Os primeiros ralis que eu fiz, ainda havia ralis que eram, como a gente dizia, os quilómetros roubados, eram ralis já complicados de fazer, não é? Iniciei-me em 2005 nas regularidades, já lá há um tempinho, com o Adalberto Melim. Fizemos um resultado logo muito giro, logo na primeira prova que fizemos, e eu disse assim, ok, olha, já percebi que afinal isto é igual aos outros. Para além dos vencedores do circuito UVE, há ainda a destacar os concorrentes mais regulares em prova. Nuno Serrano e Alexandre Berardo não voltaram a desiludir e mostraram novamente que a regularidade é com elas. Focados em conquistar o título de campeões, a dupla apostou todas as fichas e cumpriu todas as médias à risca. Nem a chuva e nem o novo desafio em circuitos fizeram esmorecer. Foram os que menos pontos acumularam ao longo dos 6 setores seletivos. Uma prestação impressionante que os levou à penalização de 28 pontos. Nuno Serrano foi assim o primeiro campeão do Campeonato de Portugal de Novas Energias. Nossa equipa já é o 3º ano que corre, já tínhamos ganho uma prova internacional FIA em Oeiras há 2 anos e hoje foi o corolário de um trabalho que nos levou à vitória hoje e também no Campeonato Nacional. A melhor sensação é sermos os primeiros campeões nacionais nesta modalidade de Novas Energias, portanto fica para a história. E é para nós uma grande satisfação vencer aqui, vencer o campeonato. Eduardo Carpinteiro Albino e João Fernandes foram os vice-campeões e os segundos mais regulares. A dupla esteve sempre na luta pela liderança, com apenas 7 pontos a separá-los do primeiro posto. Contudo, não conseguiram tirar nesta prova a vantagem que precisavam para ascender ao lugar mais alto do pódio. Terminaram a prova do Estoril com a penalização de 48 pontos, tendo sido o 3º setor onde acumularam mais pontos. Hoje não correu tão bem como sonhava, não é? Mas ficámos com o vice-campeonato, ficámos em segundo aqui na prova e foi um campeonato muito giro e esperamos voltar cá para o ano que vem. E é uma prova inédita, portanto uma prova de resistência basicamente, diferente, teve as suas dificuldades, a chuva, mas acabámos por gostar e pronto, foi aqui um final de campeonato interessante. António Gonçalves Pereira e José Carlos Figueiredo foram os terceiros mais regulares. Aos comandos de um BMW 13, a dupla acumulou 46 pontos, mais 5 que a dupla da frente. Nos primeiros setores seletivos mantiveram-se bastante consistentes, mas no terceiro um pequeno erro, ao cumprir as médias, levou-os a acumular 14 pontos. Nada que não resolvessem ao longo da prova. Há muito tempo que defendemos os desportos motorizados sustentáveis e a mobilidade elétrica e, portanto, este primeiro campeonato para nós é uma vitória, no geral, muito mais importante do que qualquer classificação que nós tenhamos obtido. Os quartos mais consistentes a nível de regularidade foram Pedro Moraes e Sílvia Coutinho.
Terminaram a prova com 49 pontos, tendo sido os setores 3 e 4 onde a dupla mais acumulou pontos. Mesmo assim, Moraes e Coutinho conseguiram fechar o top 3 do ranking do Campeonato de Portugal de Novas Energias. Filipe Lopes e Bruno Fonseca encerraram o top 5 da regularidade. É a única prova em Portugal com preocupações ambientais e ecológicas, um esforço que se tem revelado um sucesso. O Oeiras Eco Rally foi distinguido com uma menção honrosa entre os melhores e as melhores do Portugal Tecnológico na categoria Volt. Uma iniciativa das revistas Exame e Visão que anualmente premiam personalidades, marcas e organizações que mais se destacam na área da tecnologia. O prémio é o reconhecimento de uma aventura em que nos metemos em 2018, tentar descobrir o futuro do automobilismo nacional. Acho que demos os passos certos. O Eco Rally do Oeiras, de Portugal também, foi uma prova, a primeira prova que deu importância à mobilidade sustentável, neste caso a mobilidade 100% elétrica, e com isso está a antecipar aquilo que será, acreditamos nós, o desporto motorizado do futuro. É um prazer estar ao lado do Oeiras Eco Rally de Portugal by Prio desde o início da criação da sua gênese em 2018 e continuar a apoiar ainda este ano, e culminou com a criação do Campeonato de Portugal de Novas Energias. O Campeonato de Novas Energias escreveu uma importante página na história do desporto automóvel em Portugal, feito agora também de uma forma consciente e sustentável. As bases, digamos assim, as sementes estão lançadas para a mobilidade elétrica também nesta categoria do desporto automóvel, que são as provas de regularidade e, no caso da mobilidade elétrica, a componente da eficiência energética. Vamos ver como é que sai. O desporto terá que se modernizar, terá que se adaptar e isto será sem dúvida o futuro. É para seguir, é para continuar e passa certamente por aqui o futuro do automobilismo, ou parte dele pelo menos, a um breve prazo, sim. Chegou ao fim a primeira edição do Campeonato de Portugal de Novas Energias. A primeira competição de energias limpas realizada em Portugal, que nasceu da união dos esforços entre o CCP e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. É um primeiro passo que estamos a dar naquilo que será talvez o futuro do automobilismo em Portugal, e cá estamos, vamos ter uma nova aventura para o próximo ano e estamos cheios de energia para que tudo corra ainda melhor do que este ano. Uma primeira edição de sucesso que contou desde sempre com o apoio da Prio e da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. A mobilidade elétrica terá nos próximos anos garantidamente um lugar muito forte naquilo que será a mobilidade das pessoas. Portanto, mais uma vez, é o presente e não o futuro. O objetivo é, de facto, trazer cada vez mais entusiastas à mobilidade elétrica e ao desporto automóvel nesta versão, quer de regularidade, que já existiam provas, quer com uma componente inteiramente nova que os veículos elétricos trazem, que é a componente da eficiência energética. Esta primeira edição encerrou no Autódromo do Estoril com o primeiro circuito UVE, uma prova que tinha por objetivo juntar a regularidade com a componente de eficiência energética. Até 2022. Let's go.